noite a todos, né? Uma boa noite especial ao nosso caro colega, professor juiz Anderson Rico, que está na noite de hoje, para podermos tratar de um tema bastante caro a nós todos, que são os direitos sociais, né, Anderson? E essa perspectiva do futuro, tanto do direito do trabalho quanto da própria Justiça do Trabalho. Ó, chegando também, estou Antônio Carlos, Luan, lá da UNEB, o Oswaldo Curvelo, meu amigo, da época de colégio ainda, doutor Rafael, todo mundo chegando aí. Que beleza. Dá uma boa noite à doutora Dervana, olha só, doutor Murilo. Dá uma boa noite aos colegas juízes, aos colegas professores, os amigos advogados, membros do Ministério Público, auditores, servidores, os estudantes que já estão aí presentes, né, os acadêmicos. E esclarecer, Anderson, em princípio, e repetindo aqui, que a proposta da nossa live é discutir os parâmetros de uma eventual crise nos direitos sociais a partir de um corte que nós elegemos de comum acordo do futuro do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Dr. Luiz Madeira também chegando. E antes de mais nada, eu vou apresentar o Dr. Anderson para o público, embora todos já o conheçam, mas vou aqui lançar o mini currículo do Dr. Anderson, porque se fosse falar tudo, não demoraríamos muito, então vamos sintetizar. Dr. Anderson, ele é magistrado do trabalho, né, de trabalho substituto, Tribunal Regional da 5ª Região, nosso colega aqui na Bahia, mas também integrou os quadros do Regional da 3ª, não é isso? Em Minas Gerais. Inclusive, nós temos esse ponto em comum, né, que ambos entramos na magistratura pelo concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Minas Gerais. Eu há um pouquinho mais tempo, doutor Anderson em seguida. Hoje, doutor Anderson é o gestor regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem no nosso Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. E vem desempenhando, ressalto, essa função com brilhantismo, né? Tem tido diversas iniciativas, inclusive um seminário recente que foi brilhante, muito bom, de excelente qualidade. Dr. Anderson, juntamente com o pessoal da Escola Judicial e da própria administração do tribunal, organizaram esse evento e foi muito marcante. E, além disso, ele também é meu companheiro lá na diretoria da Matra, né? Ele é diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Matra 5, onde também vem desempenhando a sua função de uma forma muito boa, né? Com muita qualidade, à frente, inclusive, do programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Então, o doutor Anderson é essa pessoa maravilhosa com quem a gente vai dialogar essa noite. Estou vendo aqui também doutor Joalvo presente, doutor Gustavo, doutor Edivaldo Brito, doutor Rodolfo Pamplona, nosso grande amigo também, presente. E, Anderson, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para você, para uma saudação inicial, e aí depois eu retomo para a gente dar andamento nos nossos trabalhos da noite. Tá Bom, contigo. boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado aí, Gui, pelo convite. A gente mais essa parceria aí de tantas que a gente já vem desenvolvendo. Cumprimentar todos os colegas aí que estão nos assistindo, os estudantes, os profissionais do direito como um todo. Doutora Dervana aí, uma parceira de longuíssima data, advogamos no mesmo escritório. Fui estagiário dela, inclusive. Grande responsável também pela minha paixão aí no direito do trabalho e por ter me ensinado tantas coisas de lá para cá. Joalvo aí, meu querido amigo volante, das agruras da volância aqui do juiz substituto e do tribunal. O doutor Gustavo, que está aqui, é o presidente do CREFITO, meu colega de ensino médio, disse que eu sou um orgulho para a Confraria de Santo Agostinho. O horário não permite eu tecer maiores considerações sobre a confraria, mas é de gente muito boa, como o Gustavo, como o professor Léo Mendes e outros tantos amigos nossos aí. Que maravilha. Cris Gurgel aí entrou. Boa noite, Cris. Grande parceira também.
Boa noite a todos, de uma forma geral. Obrigado por estarem aqui acompanhando a gente. Eu espero que seja uma live bem agradável. A gente vai tentar fazer ela da forma mais light possível, tratando de temas importantíssimos e tão caros para a gente nesse momento aí, e que a gente vai verticalizar essa discussão. Emanuel Oliveira, suspeito demais, meu irmão do coração. Lilian, minha colega do TRT3, fala, guria, boa noite. Olha, Então, Gui, a gente vai mergulhar aí nesse tema, a gente vai fazer esse bate-bola aí, como você falou, e eu não vou perder a oportunidade de denunciar o desmonte gravíssimo que a gente vem sofrendo nos direitos sociais como um todo, e ao longo da nossa fala a gente vai mergulhar um pouquinho nisso aí. Eu vou te devolver a com fala, então, certeza. para a gente poder iniciar aí o nosso debate. Gostaria de registrar também, Anderson, a presença aqui, entre outros colegas, né, que vai passando rapidinho, às vezes a gente se perde, mas da nossa colega Adriana Manta, né, que está aí presente também no auditório, a doutora Janaína. Mas, enfim, um ponto inicial que eu gostaria de falar, Anderson, para a gente ir levando esse debate, é o seguinte: nós se centrarmos os cenários possíveis em que esse suposto desmonte, ou possível desmonte, né? A gente não vai antecipar ainda as conclusões, dos direitos sociais, está se evidenciando, né? E aí nós temos dois cenários conjunturais que, de certa forma, entram numa interseção nesse exato momento, né? Nós temos um cenário dificultador para os direitos sociais, que corresponde à quarta revolução industrial. Isso num panorama mais geral, né? Mais imediato. E no cenário mais imediato, nós temos a pandemia, né? Então, existem essas duas circunstâncias que estão correndo em paralelo e que têm uma influência muito grande sobre o objeto do nosso estudo aqui hoje. Dr. Tarso Soares aqui também presente, advogado lá de Itabuna, satisfação. Nessa conjuntura imediata, falando rapidamente, nós vivemos hoje um período de transição da terceira para a quarta revolução industrial, né? Nós passamos da terceira, que ainda está em andamento, mas começamos a avançar no sentido da quarta, em que as tecnologias de comunicação e a informática promovem uma dispersão geográfica da produção, né? E, em paralelo a isso, o próprio fenômeno da financiarização da economia, né? Então, nós temos um cenário caótico de descentralização da produção, né? Que vem a ser a própria terceirização, isso em âmbito internacional quanto interno. Nós temos um processo de flexibilização conforme o melhor mercado, né? E nós temos uma política de enxugamento de estoques, né? E, naturalmente, se há enxugamento de estoques, há também a necessidade de contratos flexíveis para se ajustar a essa demanda, né? O contratar e despedir com flexibilidade. Em paralelo, o toyotismo, né? Que implanta um regime de controle de qualidade, né? Implanta a cultura dos colaboradores, a inexistência propriamente de uma posição de classe, mas a distribuição por células de fiscalização, né? O próprio colaborador fiscaliza o outro. Então, nós vivemos essa fase e, por cima dessa, se sobrepondo a essa, como duas camadas, chegando à quarta revolução industrial, né? Em que essas novas tecnologias muito mais avançadas promovem uma redução drástica dos custos da transação, né? Num primeiro momento, Anderson, você bem sabe disso, na primeira e na segunda revolução industrial, nós temos um tráfego lento de informação, né? Então, existe uma perda de produtividade muito grande no controle a posteriori da qualidade, não é? Então, é interessante para as empresas ali ter um pessoal próprio. A partir do momento, na segunda revolução, que ocorre um tráfego mais rápido de informação, não é? Já não há um incentivo tão grande para se manter grandes estruturas organizacionais. Então, você tem uma especialização por setor, você tem um aumento da descentralização, você tem redes de produção dispersas. E, finalmente, né, com um avanço muito grande da tecnologia, você tem uma redução ainda mais drástica dos custos da transação. É onde estamos agora, com o fenômeno da balcanização do mercado, né?
esse contato imediato entre o demandante e o provedor pelas plataformas virtuais, né? Aí o prestador já não é mais, já não precisa mais ser uma empresa, basta ser uma pessoa individual autônoma, né? Serviços por demanda que correspondem a trabalhos por demanda, né? E tudo isso a um custo de uma legislação menos protetora, de um leilão de menor preço pelo mercado, de uma concorrência prejudicada entre as empresas tradicionais, enfim, do desvirtuamento do que se consideraria em tese da economia de compartilhamento, não é? E a partir daí, Anderson, é que nós vemos essa elevação da terceirização a um outro patamar, onde ela se pulveriza completamente, né? Na figura do crowdsourcing, né? Da subordinação algorítmica e até do retorno, como diz o nosso caro colega Murilo, do conceito original de dependência, né? Uma reciclagem desse conceito. E isso tudo no panorama da conjuntura imediata. E da conjuntura imediata, a pandemia. Esse estado de calamidade pública que requer medidas de isolamento como política pública de saúde, né? E que tem por consequência direta a necessidade de afastamento dos trabalhadores do ambiente de trabalho, pelo menos em atividades não essenciais, né? Em atividades essenciais também, né? Mas aí existe a ponderação de interesse. A ausência de consumidores de bens e serviços, né? E, em decorrência disso, a necessidade de medidas do governo, ainda que inicialmente com uma postura neoliberal, de promover uma intervenção na economia e para garantir a própria sobrevivência dos trabalhadores, né, que estão sem postos de trabalho, sem possibilidade de trabalhar, e das empresas, que estão sem consumo ou sem condições de funcionamento. E aí, meu caro Anderson, é que entra o primeiro ponto que eu queria discutir contigo, que é o auxílio emergencial, dentro dessa perspectiva do Estado social de direito. Me parece que esse estado de coisas, especialmente a pandemia, conduziu o nosso Estado, aí eu estou me referindo especificamente ao Brasil, né, a implementar essa medida, pois, do contrário, entraríamos num colapso total, né, e absoluto, né, tanto no aspecto social quanto no aspecto econômico. O que você pensa mais ou menos sobre isso, Anderson? Bom, Gui, primeiro, parabéns pela excelente introdução ao tema. A Dervana até fez o registro aí. Antes de começar aqui minha fala, só queria mandar mais alguns abraços aí. Adriana Manta e Gersinho, meus colegas lá no grupo de estudos de práticas discriminatórias. O Geraldo Garrido, que foi meu aluno também. O Rodrigo Rodrigues e o Bruno Lacerda, que são caríssimos colegas lá de Minas. O Bruno, inclusive, é a nossa Gal lá na Mata. Bruno, grande parceiro, grande abraço aí para ele. Gui, para eu poder situar a minha fala dentro dessa sua introdução, eu preciso, antes de mais nada, fazer a ressalva de que nada do que eu vou falar durante toda essa live vai ter qualquer conotação política partidária. Sim, mas claro. para eu poder posicionar meu local de fala, eu preciso fazer uma contextualização do que vem acontecendo do ponto de vista histórico. É uma constatação técnica histórica, ao meu ver, inafastável, e que conduz a gente também a esse cenário que a gente vem vivendo hoje. Então, a partir mais ou menos do marco de 2016 para cá, a gente vem tendo na sequência sempre de maneira assodada, sem o devido debate, sem a devida discussão e sem, principalmente, uma análise dos impactos disso no mundo do trabalho. Então, a gente vem tendo a reforma trabalhista, não necessariamente nessa ordem cronológica, mas a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, um marco que, a meu ver, é um recado inconfundível, que foi a extinção do Ministério do Trabalho e a assunção das suas atribuições pela pasta da Economia. Para mim, um recado inequívoco do que estava por vir. A suposta atualização das normas regulamentadoras lá da saúde e segurança do trabalho, as nossas NRs, que não estão sendo atualizadas coisa nenhuma, elas estão sendo, sim, mais uma vez sacrificadas e estão sendo tolhidas as ações fiscalizatórias dos auditores fiscais do trabalho. É importante marcar isso.
Até porque, Gui, um grande procurador do trabalho está aqui assistindo a gente também, o colega Hélio, que é responsável pela PRT lá de Barreiras, e Luiz Eduardo, a quem eu transmito aqui também o meu abraço. Dentre outras tantas situações que tivemos de algo que eu costumo chamar de legiferância oportunista que vem surgindo nesse momento. A gente nunca viveu um momento, pelo menos não desde que eu me entendo por gente, não faz tanto tempo assim que eu me entendo por gente, mas é um momento histórico, trabalhista muito curioso, em que a gente vem vendo uma legiferância muito grande na área do trabalho, até porque, como você mesmo falou aí na sua introdução, a pandemia afetou demais o mundo do trabalho. É importante também destacar que a gente tinha um cenário anterior em que as pessoas clamavam para que o Estado não intercedesse na economia, e agora a gente está vendo a movimentação exatamente inversa, de praticamente um pedido de socorro ao Estado com E maiúsculo, que ensejou, inclusive, o primeiro ponto que a gente está debatendo aqui do auxílio emergencial, tão caro, e que gerou tantos frutos, tantos efeitos colaterais positivos para quem não esperava, que, inclusive, foi discutida aí a sua prorrogação. Mas esse marco dessas medidas históricas, que é importante que a gente trace ele, para a gente ver que essa movimentação que a gente vem classificando como desmonte dos direitos sociais não é um discurso vazio. E está aqui da Ervana também, que não me deixa mentir, um outro ponto também que houve nessa cadeia sucessiva de ataques aos direitos sociais foi o enfraquecimento absoluto das atividades das entidades sindicais, né? O sindicato foi duramente enfraquecido em toda essa movimentação legislativa, que foi promovida com interesses que contrariam frontalmente a Constituição Federal, porque a gente tem lá no artigo 1º, inciso 4, como fundamento da República Federativa do Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, além de eles terem que encaminhar juntos, os dois, tanto o trabalho quanto a livre iniciativa, devem observar o seu valor social. O que a gente vem vendo sistematicamente que não vem acontecendo de uns tempos para cá. Então, toda essa movimentação vem com o período da pandemia, e aí a gente começa a ter a necessidade dessa regulamentação que veio acontecendo, inicialmente com as medidas provisórias 927 e 936, que trouxeram, respectivamente, a 927, aquelas medidas que a gente teve aí de teletrabalho, antecipação de férias e feriados, regulamentação de um banco de horas com prazo diferenciado, uma tentativa que o Supremo conseguiu barrar de jogar no colo do empregado o ônus da prova em relação à Covid-19 enquanto doença ocupacional, uma tentativa que infelizmente, também se colocou lá na norma de enfraquecimento das atividades, mais uma vez, dos auditores fiscais do trabalho, que no período da pandemia teriam atividade fiscalizatória meramente de apuração, sem possibilidade de aplicação de penalidades ressalvadas nos casos expressos ali na lei, como a gente teve também imposição de diversas situações em que os auditores fiscais teriam que obrigatoriamente fazer o critério da dupla visita, que a gente sabe que enfraquece demais a atividade fiscalizatória. E tudo isso para a gente desaguar nessas medidas que a gente teve da 927, que eu já falei, da 936, que foram a suspensão temporária do contrato de trabalho e a redução da jornada com redução proporcional do salário, que aí foram transformadas na Lei 14.020 e nesse decreto fresquinho agora, que acabou também de prorrogar mais ainda esses prazos. E aí a gente percebe, Gui, que toda essa introdução sua foi necessária para a gente poder entender que, nesse momento de crise, o Estado social ele acaba prevalecendo. Por mais que as forças que estão no poder no momento, por mais que o interesse econômico queira afastar o Estado durante algum período, nesse período da pandemia, tivemos que nos socorrer dele. E aí a gente sente na pele
e podemos renovar com o calor necessário a discussão sobre a importância do Estado Social de Direito. O Estado deve se afastar, em alguma medida, sim. A livre iniciativa deve ser estimulada? Claro que deve. Mas a gente nunca deve perder de vista que o discurso falacioso de que é a economia que movimenta o trabalho, ele precisa ser encarado com outro holofote, porque a gente sabe que, na verdade, é o trabalho que movimenta a economia. Eles estão querendo inverter o vetor para dar um sentido de importância maior à economia e ao trabalho, quando, na verdade, o nosso sentimento é que eles devem andar sempre de mãos dadas. Então, Gui, vou te devolver aí a palavra para eu também não monopolizar a fala e você trazer suas considerações aí a respeito do auxílio emergencial, principalmente sobre o efeito que ele teve aí positivo para o Estado com o E minúsculo dessa vez. Com certeza, Anderson. Eu estou aqui só ouvindo a sua fala e aprendendo contigo. E antes disso, eu gostaria ainda de registrar a presença de algumas pessoas que chegaram no decorrer, entre outras tantas, a nossa amiga Terezinha, né? A Calazans, a Manuela Hermes, a Cristina Azevedo, nossas colegas, o Cássio Bicalho, o Manuel e a Kátia Selenê, servidores do quadro do Tribunal Regional do Trabalho. O doutor Franklin também está presente, a doutora Simone, enfim, vários amigos presentes, isso é muito bom. Temos uma audiência qualificada dessa. Mas, Anderson, essa questão, você pontuou com muita perspicácia esse aspecto, que a pandemia ela força o Estado social a mostrar a sua importância e a necessidade, especialmente no contexto de um país em desenvolvimento, não é? E em relação especificamente ao auxílio emergencial, que é criado pela Lei 13.982, que é o chamado Corona Voucher, né? Em princípio, que teria uma proposta do governo de R$ 200, o Congresso majora para R$ 600, e chega num momento que ou existia a instituição de um apoio desse tipo, ou havia o colapso total da economia. E é muito interessante, Anderson, como, de certa forma, a pandemia ela antecipa e permite um vislumbre do que pode ocorrer se não houver o direcionamento, e aí eu falo do panorama mundial, de uma política de geração de empregos, né? Porque nós podemos chegar, e muitos analistas e economistas apontam nesse sentido, né, das diversas correntes da economia, da possibilidade do fim ou da redução drástica dos postos de trabalho na escala mundial, inclusive por conta do desenvolvimento tecnológico, da inteligência artificial. E é muito interessante como o nosso auxílio emergencial entra nesse contexto em uma situação similar ou permite um raciocínio análogo à instituição do que alguns economistas chamam da renda universal básica, né? Em que você parte da perspectiva de um novo modelo social que protege o ser humano e não apenas e mais apenas o emprego, né? E em paralelo a isso, uma outra discussão muito importante, que é a necessidade de tributar grandes riquezas e as corporações que controlam os algoritmos, os robôs, não é? Ou o próprio mercado financeiro, no sentido de se proporcionar uma redistribuição de renda entre os excluídos, entre estes invisíveis, que a pandemia, de alguma forma, se podemos apontar aspectos positivos nisso tudo, neste cenário, ela traz a evidência, não é? Ela mostra claro que não é possível se manter um sistema excludente. É como se a pandemia fosse uma espécie de balão de ensaio de um futuro caótico em que todo o sistema de produção exclua os postos de trabalho e partam para a pura e simples automação ou o desempenho pela tecnologia das funções antes desempenhadas pelos humanos. Então, nesse sentido, parece-me que o auxílio emergencial aponta o sucesso do auxílio emergencial aponta para a necessidade de reformulação de políticas públicas na área da economia
para se preservar essa dignidade, né, do ser humano, do trabalhador também, mas especialmente do ser humano. E mais do que isso, isso é um fator propulsor do desenvolvimento econômico. Por quê? Porque essa renda que está do auxílio alimentar, do auxílio emergencial, que vai para essas camadas mais pobres da sociedade, ela toda reverte de volta para a economia, né? Porque como nós sabemos, os economistas dizem isso com muita clareza, as classes mais baixas da sociedade, elas têm uma baixa propensão ao entesouramento, ou seja, elas gastam tudo que ganham. Então isso tudo retorna para a economia e faz, né, o ciclo virtuoso da economia, a roda virtuosa da economia andar. Então, nesse sentido, me parece que é uma boa sinalização o auxílio emergencial, no sentido da preservação do Estado social de direito. E, como você bem disse, isso no âmbito daqueles que não têm emprego, dos desempregados e dos informais. E no âmbito do emprego formalizado, aí entra o benefício emergencial que você já tratou, que veio com a medida provisória, inicialmente com a medida provisória 936, que temos as críticas que você já suscitou também, em torno da constitucionalidade, especialmente do afastamento do ator social sindicato desse processo, que me parece, data vênia, um equívoco, né? Mas que foi uma medida também necessária, o estabelecimento desse benefício para manutenção e garantia dos postos de trabalho, né, da renda, melhor dizendo, da renda dos trabalhadores, e também dar um alívio financeiro às empresas para passar por esse momento que é de dificuldade de ambos os lados. Também acredito que não há um protagonismo da empresa. Divirjo parcialmente de você só num aspecto. Para mim, eu acho que há uma relação de simbiose entre trabalho e capital. Um depende do outro, numa justa medida. Agora, é lógico que o trabalhador, nessa equação, é o lado mais fraco, é o lado que demanda a tutela do Estado. Mas, Anderson, agora eu quero saber de você um outro aspecto. Dentro deste cenário, como é que fica a nossa justiça do trabalho? Pois é, Gui. A nossa justiça do trabalho, inclusive, que vem numa produtividade avassaladora nesse período de pandemia, a gente está sem poder executar atividades externas, mas ainda assim estamos produzindo, fazendo os despachos, as antecipações de tutela, que aí a gente tem as tutelas de urgência e de emergência. A gente tem decidido muito, julgado os processos, avançado nas execuções, tentado resolver os problemas através dos meios telemáticos, que é o que a gente tem agora no momento, fazendo as audiências telepresenciais aos poucos, enfrentando dura resistência, em alguns casos justificada, em outros nem tanto. Mas só para não perder um pedacinho do benefício emergencial, Gui, eu concordo contigo que realmente foi uma medida necessária para manter preservação dos empregos e renda e preservação da saúde das empresas também. As empresas têm que estar saudáveis para poder proporcionar os empregos e movimentar a economia. Eu só tenho uma ressalva. Eu acho que essas medidas de suspensão temporária do contrato e de redução da jornada com redução proporcional do salário, elas deviam ser destinadas para as empresas que efetivamente precisam. Tiveram empresas que sabidamente majoraram os seus lucros, alavancaram até os seus lucros nesse período da pandemia. A gente pode falar de todas as empresas do varejo, principalmente aquelas que atuam no e-commerce, os mercados que não fecharam hora nenhuma, tiveram restrição de horário, restrição de frequência, mas não fecharam e ainda majoraram os preços. Então a gente tem as empresas de álcool gel, e do álcool líquido, também o álcool 70, a gente teve inúmeros segmentos que tiveram alavancagem nesse período e que ainda assim usam dessas medidas como uma oportunidade de enxugamento de custo. Isso não me parece justo, não me parece razoável. É sempre bom lembrar, para quem não tiver com isso refrescado na memória, que o benefício emergencial ele não é o exato valor da perda do salário do empregado, porque a base de cálculo do benefício emergencial é o seguro-desemprego que ele teria direito. E o cálculo do seguro-desemprego é uma formulazinha que está lá no site que a gente tem que fazer, que tem um multiplicador, um divisor.
e que nem sempre dá a real remuneração do empregado. Então, o empregado tem perda quando é aplicada uma medida como essa. E você vê grandes redes de supermercado, mesmo com aquela imposição da ajuda compulsória de 30%, que não tem natureza salarial, Deus sabe por quê, mas, enfim, optaram dessa forma, que fosse verba de natureza indenizatória. Mas, enfim, mesmo com aquele complemento, o empregado não tem a perfeita reposição do salário que foi perdido nesse período. E aí, nesse momento em que todo mundo está precisando cuidar da sua saúde, precisando se isolar, aqueles que não têm condição de ir para o front lá do trabalho, a pessoa ainda tem uma perda remuneratória, porque a empresa vê nisso uma oportunidade para poder enxugar o teu custo, não me parece justo. Acho que faltou um freio aí, um limitador para a utilização desses recursos. Mas aí é só um sentimento pessoal mesmo. Aí, voltando, Gui, para o que você me falou do papel da JT na pandemia, a gente tem tido um papel importante, inclusive, eu não sei você, mas eu tenho recebido muitos pedidos de liberação de FGTS nesse período. Apesar de ter sido colocado aí pelo governo federal aquela opção do saque aniversário e tudo, tem muitas situações que a gente está tendo aí de empresas que quebraram, não tem uma rescisão formal, aí acaba caindo ou no encerramento da empresa sem a devida prova, ou numa rescisão indireta, porque a empresa não está cumprindo o contrato. E eu, pelo menos, eu tenho analisado com uma sensibilidade muito grande esses casos, porque muitas vezes aquele recurso do FGTS que a gente tem a possibilidade de liberar o empregado é o que vai sustentar ele até que ele consiga receber o crédito que ele tem direito, até que ele consiga receber as parcelas rescisórias. Pode ser, inclusive, uma questão de sobrevivência a liberação desse FGTS. E aí, o seu trabalho tem um papel marcante nesse aspecto. Assim também como as execuções, que a gente está tendo a oportunidade de se debruçar com mais cuidado, de fazer uma investigação patrimonial para aqueles devedores contumazes que não estão honrando as suas obrigações, e que a gente pode fazer uma pesquisa patrimonial mais aprofundada. Então, a gente tem conseguido desenrolar os processos de execução também. Não adianta nada o empregado ganhar o processo na fase de conhecimento e não levar na fase de execução. Então, a gente tem privilegiado também a análise e liberação de créditos nos processos, com a expedição do respectivo alvará. Estamos tendo um cuidado nesse momento, inclusive lá na Vara de Barreiras, que é que eu estou respondendo nesse momento, de não estar expedindo alvará tradicional para os advogados não precisarem ir ao banco. A gente está fazendo a transferência direto para a conta que eles indicam. Então, está evitando esse contato do advogado ou da parte lá na agência para poder respeitar as regras de isolamento. E aí, a dificuldade que a gente vem enfrentando, porque o processo precisa andar, Gui, é exatamente em relação às audiências de instrução nesse formato telepresencial. A gente vê que, em alguns casos, realmente não é viável. Você que atuou como titular lá na Lapa, eu tinha sérias dificuldades com a internet lá na Lapa, como tive também em Barreiras, como no interior da Bahia é comum ter dificuldade com a internet, a gente tem sensibilidade para isso. Mas não faz sentido que as empresas que fornecem o serviço de internet atravessem petição do processo dizendo que não tem condição técnica de participar do ato. Aí eu tenho vontade de romper a minha fidelidade com a minha empresa por insuficiência na prestação de serviço. Se ela não tem para ela, imagina para mim. Então, grandes bancos dizendo que não tem capacidade técnica de participar da audiência é bastante complicado. Ou uma argumentação que eu não tinha visto ainda, Gui, que eu tive que enfrentar hoje, mais cedo, um pouquinho antes da live, que o pessoal estava dizendo que pela quantidade de prova a ser produzida, ou seja, pela quantidade de pessoas que seriam ouvidas em audiência, não seria adequada a realização no formato telepresencial. Eu confesso que esse argumento eu não tinha visto ainda e, por óbvio, foi rechaçado, porque se eu tiver que ouvir uma pessoa ou 6 pessoas ou 12 pessoas, na hipótese máxima que a gente teria a possibilidade, 12 não, 14, se contar o depoimento pessoal, ainda assim não seria uma justificativa para não usar esse meio telemático que está facilitando bastante o trabalho da gente nesse período. Mandar um abraço aí para a colega Sandra Generoso. Na minha época, sim, na minha época era titular da Sexta de Betim. Foi a primeira e única vez na minha carreira que eu fui auxiliar. E tive o prazer de trabalhar com a dupla Daniel Gomide e Sandra Generoso, a quem trabalho meu abraço. Me recebeu bem demais lá.
e foi realmente uma experiência incrível meu período lá na Sexta de Betim. Foi a Doutora, minha última estada lá quando eu estava ainda no TRT3. doutora Então, Sandra, eu conheci ainda a juíza substituta, que foi antes, lógico, antes da minha remoção. Anderson, aproveitando aqui a deixa rapidinho, eu gostaria também de saudar a nossa desembargadora Luísa Lomba, que está aqui presente, né, prestigiando a live, a doutora Paula Pires, e Sandra, que você já fez a referência, a doutora Isa Bittar também aqui presente. Que maravilha. Mas prossiga, se for o caso. Doutora Morgana. não, na verdade, eu já ia te devolver a palavra exatamente para você poder me dizer as suas impressões. Eu confesso a você que até agora eu fiz uma audiência de instrução, eu já fiz inúmeras tentativas de conciliação e, graças a Deus, com um êxito considerável. Muitas execuções que estavam meio travadas e que, às vezes, era um detalhezinho que faltava para você resolver o processo e a gente conseguiu, através da audiência telepresencial, unir as partes e advogados. As partes têm participado, o que é interessante, que não é muito comum nas tentativas de conciliação e execução, mas agora, nesse meio telepresencial, pelo menos lá em Barreiras e em Luiz Eduardo, as partes têm participado. Eu tive uma iniciativa lá, Gui, em duas oportunidades, de fazer uma reunião, uma primeira reunião com a OAB e com o Ministério Público do Trabalho, para a gente poder fazer uma apresentação minha, porque eu não atuei lá praticamente enquanto na atividade presencial. Então, uma reunião de apresentação para eles saberem quem era a referência que eles teriam lá na vara e uma desmistificação desse ato telepresencial, inclusive com a instituição do despacho através do Google Meet. Então, a gente tem despachado com os advogados lá. Os advogados, sempre que querem falar com a gente marca um dia certinho, o horário, faz o convite da reunião e eles vêm discutir os processos que eles precisam juntamente comigo através do Google Meet, uma forma de abrir o gabinete para eles, para poder atender a comunidade lá de Barreiras e Luiz Eduardo. Isso foi muito importante para desmistificar a situação da audiência telepresencial. E aí a gente vem num movimento crescente de aceitação lá. Então, para você entender, a minha primeira experiência foi de cara uma ação civil pública. Todo mundo veio, ouvimos duas testemunhas, mais ou menos 1h30 de audiência, porque está todo mundo ainda se acostumando. Eu acredito que dava para fazer num tempo menor, mas a gente vai com toda a tolerância, toda a paciência. Isso. Como a amiga Lucile Correia aí falou sobre a questão da pessoa idosa, é exatamente por isso, Lucila, porque as palavras de ordem nesse momento são tolerância, empatia, colocar no lugar do próximo. Eu costumo brincar de que Jó aprendeu a ser paciente comigo. Então, realmente, se tem algo que veio, que Deus me deu nessa vida, graças a Deus, foi paciência. Então, com toda a paciência, com toda a tranquilidade, a gente respeita as limitações das partes, seja ela do ponto de vista tecnológico, seja ela do ponto de vista do conhecimento tecnológico para acessar a live. A gente teve uma situação, por exemplo, Gui, que eu tive que sair da sala de audiência e ir para a sala de espera, porque o advogado não conseguia de jeito nenhum migrar da sala de espera para a sala de audiência. Quando ele entrava na sala de audiência, entrava sem áudio. Então, a gente conseguia vê-lo, mas não conseguia ouvi-lo, e ele não ouvia a gente também. Então, o que é que a gente fez? Já que ele não vem, vamos todo mundo para lá. Migrou todo mundo e acabou resolvendo, fez audiência. Inclusive, saiu acordo. Um acordo bem discutido. Foram quase 3h30 para sair esse acordo. Foi na raça mesmo. Mas aí eu queria ouvir o teu sentimento em relação ao seu trabalho nesse momento. Eu acho que esse momento, Anderson, você já fez um retrato muito interessante sobre essa questão da produtividade, né? Realmente os dados estatísticos apontam para um aumento da produtividade a partir da implementação em maior escala do home office. É claro que isso é um legado que todos nós achamos que tende a permanecer mesmo após a pandemia, né? De algum modo, nós vamos aproveitar positivamente essa experiência. Acho que é necessário também um grande investimento interno em proteção à saúde e à segurança dos usuários, né, desse sistema, porque ele também acarreta algumas questões, mas o saldo positivo é inequívoco. E eu acho que esse é um aspecto pelo que a Justiça do Trabalho ela precisa
pegar essa oportunidade, o Poder Judiciário como um todo, mas aqui eu estou falando especificamente da Justiça do Trabalho, e se modernizar e se adaptar a essa nova dinâmica, né? Claro que com todas as garantias do devido processo legal, né? Da ampla defesa, do contraditório, e as palavras de ordem, como você bem colocou, né? Que são o bom senso, né? Que é a paciência, que é a empatia, né? Colocar-se no lugar do outro, entender as dificuldades. Eu não estou falando aqui, claro, do uso desviante da argumentação, né? De uma possível operadora de telefonia fixa que diz que de móvel que não tem condições técnicas de realizar a audiência. Não estou falando disso. Mas eu estou falando das pequenas empresas, das empresas de médio porte, que realmente podem ter dificuldade, como os reclamantes, especialmente no interior, têm também. Né? Então, o Poder Judiciário tem que estar atento a esse quadro, não é? E saber ponderar, né? Saber aplicar a lei, como você bem colocou, de forma humanizada. Então, a chance de reinvenção, né, em relação à pandemia é uma oportunidade de nós, da instituição, se modernizar. E em relação ao cenário geral, Anderson, eu também acho que momento também de uma reinvenção da justiça do trabalho quanto a essas transformações que vem passando o próprio mundo do trabalho, não é? Nós temos que pensar numa justiça do trabalho inserida e não à parte da quarta revolução industrial, né? Nós temos uma norma que tem conceitos abertos, não é? Então, os conceitos abertos eles servem exatamente as normas de textura aberta no geral para que haja a incorporação desses valores, dessas novidades que o próprio mundo tecnológico traz, não é? Então, parece-me que se de um lado a pandemia força ou sugere, na pior das hipóteses, uma reinvenção da justiça do trabalho em relação à parte procedimental, a pandemia, que é a outra conjuntura, né? Eu comecei com as duas conjunturas, ela também força ou sugere uma reinvenção da justiça do trabalho no aspecto jurisdicional propriamente dito, nos argumentos de decisão. É você reconhecer que os elementos da relação de emprego previstos no artigo 3º são normas de textura aberta que precisam ser adaptados, que precisam ser compatibilizados com essa relação de trabalho nova que surge, né? Nós não temos mais apenas um modelo fordista, nós não temos mais apenas um modelo toyotista, nós temos esse modelo novo, de uma eventual até configuração da subordinação por algoritmo. Eu gostei muito de uma decisão que circulou hoje nas redes sociais, eu não sei se você teve acesso, do nosso colega Leonardo Vandelli, que ele determinou a produção de uma prova pericial no próprio código-fonte, né, de uma determinada empresa que explora uma plataforma virtual para fazer essa intermediação, né? Então, eu acho que é isso. A Justiça do Trabalho, eu acho que ela, dentro desses dois cenários, ela pode sair mais fortalecida, né? No aspecto procedimental, pela sua reinvenção em relação a este novo que está sendo nos colocado à força, e nós temos que nos adaptar. No aspecto jurisdicional, por uma nova visão desse fenômeno do mundo do trabalho que está em constante evolução e que nós temos que estar atento a essas mudanças. Porque se não estivermos atentos, chegará num ponto que nós vamos nos tornar obsoletos. E o que é obsoleto não sobrevive. Essa é a questão. Me parece que essa é a grande questão. Gostaria de saudar, sempre aproveitando as oportunidades da fala, também a nossa colega Viviane Ferreira, que está aqui presente, prestigiando, a Cissa Lopes, também o nosso colega Fabrício Magalhães, a doutora Tereza Dória, nosso colega Camilo, também presente, e a doutora Juliana Guedes, entre tantos outros amigos aqui prestigiando a nossa live. Mas, Anderson, como é que você vê essa questão da... Eu sei até que você já tratou um pouco desse assunto, mas sendo bem específico mesmo, como é que você vê essa questão da aplicação das penalidades em relação às audiências telepresenciais, Anderson?
Bom, deixa eu também aproveitar a oportunidade da fala aí para desejar um abraço aí para o nosso craque Camilo, meu amigo volante, um dos grandes responsáveis por aquele troféu que está lá na mata. Dois que a gente Grande, tem. grande. Vocês A dois. colega Viviane também, que é do nosso grupo de estudos de práticas discriminatórias, e também a professora Joana Rodrigues, que está lá com a gente também no Ah, grupo. trabalho em foco. Trabalho em foco. Muito Gui, bem. a questão da penalidade, todo tipo de penalidade, não só essa penalidade decorrente de eventual contumácia injustificada na audiência telepresencial, como uma litigância de má-fé, como uma aplicação de multa por embargos procrastinatórios, qualquer tipo de penalidade, eu gosto sempre de analisar com bastante cautela. Eu gosto muito, apesar de nunca ter mexido com direito penal, eu gosto muito de estudar o direito penal. Então, eu entendo que realmente, buscando, bebendo lá do direito penal, a sanção deve ser sempre a última ratio. Então, para eu aplicar uma sanção por alguma contumácia injustificada na audiência telepresencial, eu vou analisar a argumentação da parte. Se eu entender que é insuficiente, eu vou pedir uma complementação. Como eu tenho encontrado algumas situações, Gui, que são simplesmente cheques em branco. Eu não tenho condições de participar da audiência telepresencial. Despacho, tá, você não tem condições por quê? Especifique qual é o problema. A gente pode ajudar em alguma coisa. Quando foi as reuniões lá com a OAB, quando tem os despachos pelo gabinete virtual, o pessoal fica, mas eu não sei, eu me sinto inseguro. A gente pergunta assim, o que é que a gente pode ajudar? Você quer fazer uma audiência teste pela plataforma Google Meet? O problema está no acesso à plataforma, o problema está na tua conexão. Enfim, procurar entender qual é a dificuldade da outra pessoa para que a gente possa tentar avançar. Se não tiver como avançar, Gui, como a gente tem algumas situações em que as duas partes não querem fazer audiência pela modalidade telepresencial, aí é um entendimento particular meu, eu não posso querer mais do que elas. Se as partes não querem fazer audiência, eu não posso querer mais do que elas. Então, nesse caso, eu realmente não mexo, não aplico penalidade em ninguém e interpreto isso como um negócio processual de suspensão do processo. Porque eu não tenho como fazer mais nada sem audiência de instrução. Se ambas as partes não querem audiência de instrução, para mim, isso na prática é um negócio processual de suspensão do processo. Tem previsão lá no CPC. Suspensão processual por iniciativa das partes, por vontade das partes. Eu não tenho o que fazer nesse caso, pelo menos entendo dessa forma. Agora, se houver recusa de uma das partes, eu vou procurar entender essa recusa e apenas numa situação extrema é que eu vou aplicar a penalidade, seguindo as orientações aí das corregedorias nacionais e regionais, no sentido de decidir eventuais inconsistências ou impossibilidades de participação da audiência no ato da audiência, porque inclusive a gente tem tido notícia de pessoas que atravessaram petição no sentido de que não poderiam participar de alguma forma ou por algum motivo, entraram, acessaram a sala no dia da audiência, não foi preciso produzir a prova, porque na hora de decotar os pontos controvertidos, a gente viu que os pontos não eram tão controvertidos assim, o processo saiu concluído para a sentença, algo que ficaria suspenso por tempo indeterminado, porque assim como você, eu também estou trabalhando no interior e Barreiras até outro dia desse estava com toque de recolher. Então a gente não tem previsão, não tem uma data certa para retomar as atividades presenciais no interior. E aí, Gui, eu faço um apelo também para a sensibilidade de todos os atores processuais, todos aqueles que participam do processo. É sempre bom lembrar que a gente precisa que o processo ande, porque a gente fica com um sentimento de frustração quando a gente não consegue entregar a tutela jurisdicional com a eficiência esperada e na rapidez necessária. Está lá o princípio da duração razoável do processo consagrado na Constituição como direito fundamental. Mas a gente também precisa pensar nas pessoas que estão do outro lado do balcão. A gente que trabalha no interior sabe que tem muito advogado no interior que vive da audiência, que é o chamado audiencista ou pautista, que ele precisa que as audiências aconteçam para tirar a fonte de renda dele. A gente sabe também que tem muitos escritórios de advocacia que recebem por ato praticado. Então, essa questão envolve questões fora do processo que também precisam ser analisadas com sensibilidade no momento da gente poder enfrentar o fazer ou não fazer a audiência no formato telepresencial.
Então, tratando da penalidade, e para mim, última rácio, se não me der nenhum tipo de justificativa, não me convencer da impossibilidade e não aparecer no dia, paciência. Aí eu não tenho o que fazer. Eu não vou exigir de ninguém print do speed test para me provar que a conexão não está boa. Não é por aí. Mas também não é um cheque em branco e não é, como alguns sustentam, eu divido, não é um direito subjetivo das partes a recusa à participação do ato telepresencial. Até porque ele vem se afigurando como um caminho sem volta, com muita tristeza que eu digo isso, porque eu não sou simpático do ato 100% telepresencial. Eu já venho fazendo atos parcialmente telepresenciais desde minha época lá de Minas. Então, muito antes da gente ter os FISDOV, por exemplo, aqui na Bahia, eu já fiz, Camilo já fez, nosso colega Danilo Gaspar já fez algumas vezes, Pamplona já fez também. A gente ouve a testemunha, uma parte que não pode comparecer, por uma ligação de WhatsApp, por uma ligação de FaceTime. As partes normalmente não se opõem e a coisa flui, que é uma beleza. Mas é sempre bom lembrar que a Justiça do Trabalho ela é, por sua própria essência, conciliatória. E a conciliação, para aqueles que gostam, que são apaixonados pela conciliação, eu não faço esforço conciliatório, eu faço uma ginástica conciliatória. Eu só desisto da conciliação se não tiver jeito de verdade. Então, o olho no olho ainda é importante no processo conciliatório. A sensibilidade que o ato presencial tem de lhe mostrar algo que está nos bastidores e que você pode contornar isso e conseguir chegar a um acordo é algo que talvez fique prejudicado no ato telepresencial. Então, eu sou simpatizante daquilo que o pessoal vem chamando de audiência híbrida. Uma parte dela se realizar de forma telepresencial. Um abraço aí para o nosso craque Vladimir, atacante do time, colega lá do TGT. Vlad, grande abraço, meu amigo. Então, Gui, de novo para falar. E o secretário entrou aqui agora Gui, Roberval Rosério, grande secretário de Desenvolvimento Social lá de Santa Bárbara, e fechou com a gente a parceria. Já estamos nos trâmites finais para aplicar o TJC lá em Santa Bárbara. Maravilha, maravilha. Inclusive, Anderson, apenas lembrando, né, eu concordo na essência com o que você disse, há realmente a necessidade de se desmistificar a questão da audiência por videoconferência. É importante ter essa sensibilidade, com certeza, né? Isso aí é um aspecto fundamental nesse cenário, inclusive pelas incertezas naturais que o novo acarreta, né? E eu acho que há um propósito comum institucional da advocacia como ator indispensável à administração da justiça, do Poder Judiciário, do Ministério Público, no sentido de entregar a prestação jurisdicional, né? Claro que não pode ser qualquer prestação jurisdicional, mas dentro dos parâmetros, né, do nosso Estado Democrático de Direito, com respeito às garantias processuais, há sim o interesse comum na entrega da prestação jurisdicional. E há dois aspectos muito interessantes que eu gostaria de pontuar rapidamente, é que a audiência por meio de videoconferência tem previsão legal expressa no Código de Processo Civil, né, em relação a depoimento das partes, oitiva da testemunha, sustentação oral, prática de atos. Nas hipóteses, aí a gente vai para o CPC, que não foi previsto para a pandemia, em que haja a necessidade em função daquela pessoa, parte, testemunha, advogado, residir, ter domicílio em localidade diversa à da sede da jurisdição, né? Então, existe essa previsão legal. É um procedimento lícito, legal. E uma outra questão, Anderson, interessante também, é que as audiências, a prática desses atos por videoconferência, inclusive, especialmente as sustentações orais, democratizam o acesso aos tribunais, né, às cortes superiores, a toda a advocacia, não é? O que antes poderia ser muito difícil um advogado fazer uma sustentação oral no Tribunal Superior do Trabalho, no Supremo Tribunal Federal, hoje pode ser feito de uma forma muito mais tranquila, né? Com as audiências por videoconferência. Então, eu acho que é algo que eu discordo um pouco de você nesse particular. Eu sou entusiasta das audiências, mas tenho também as mesmas preocupações que você. Divido com você as mesmas preocupações, mas eu acho que a gente está num caminho mesmo sem volta, né? Agora, é claro que pode haver a contemporização, né, no sentido das audiências híbridas. Anderson,
é o seguinte: a conversa está muito boa, muito agradável. Tratamos de temas que nos são muito caros, né? E dessa forma, tudo flui de uma forma muito rápida. E já estamos nos minutos finais do implacável Instagram, que em breve, se não tomarmos uma providência, ele ceifará a nossa fala abruptamente. Então, eu vou passar rapidamente a palavra para você fazer as suas considerações finais, e depois eu retomo e a gente encerra. Bom, Gui, agradecer pelo convite aí que você me fez. Mais uma parceria aí de tantas que a gente vem tendo. Nosso grande vice-presidente aí da Amatra 5. E realmente agradecer por você estar sempre me apoiando aí, estar sempre compartilhando o seu conhecimento. Você é um cara muito generoso e que me apoia sempre que necessário. E eu lhe sou muito grato por isso. Você estimula não só a minha magistratura, mas o resgate da minha atividade docente, da minha atividade acadêmica, dos meus estudos, e está sempre me incentivando nesse aspecto, e eu lhe sou muito grato por isso. Dar um abraço a todos, mandar um abraço especial para o nosso presidente lá da Amatra 3, o Renato Amado, meu grande amigo de lá de Minas. Grande Renato. Renatão, dá um beijo aí nos gêmeos, estou com saudade deles, beijo para Renato também. E agradecer a todos que nos acompanharam até agora, mandar um abraço caloroso aí, desejar que todos fiquem bem e que a gente realmente siga firme aí nessa luta contra esse desmonte dos direitos sociais, que a gente tem que ter na cabeça, Gui, que a gente é magistrado, mas a gente não nasceu magistrado, existe vida além da magistratura, e antes de ser magistrado a gente é cidadão, e como cidadão a gente tem o dever de lutar contra tudo aquilo que a gente acha que é errado. Muito bem, muito bem. E eu aproveito também para dizer que eu sinto uma grande admiração por você, né? Eu tenho acompanhado sua trajetória aqui na Bahia, né? Na magistratura. É um colega que merece, entre tantos outros, né? Todos os nossos colegas merecem respeito, mas eu tenho muita admiração por você especialmente. Agradeço muito ao nosso auditório todo, todos os colegas presentes até agora, né? Foi uma conversa muito rica, muito rica, sem trocadilho. Uma conversa muito rica. E saio daqui com muitas reflexões na cabeça, né, para a gente pensar e sempre fazer o melhor em nossa atuação, tanto na docência quanto na judicatura, né? Então, um grande abraço, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Anderson. Muito obrigado, né, por compartilhar conosco suas reflexões. E até uma próxima, que eu sei que haverá sim. Ok? Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.